Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à última edição de junho, mês do meio ambiente, que foi marcado pelo esforço concentrado de magistradas e magistrados de toda a primeira região na priorização de processos envolvendo questões ambientais, tendo foco principalmente na solução consensual das demandas. Acompanhe comigo. Sisticom homologa acordo de conciliação para regularização fundiária de unidades de conservação na Bahia. TRF1 sentencia órgãos responsáveis por duplicação da BR-020 a pagar por danos ambientais causados pela obra. Começa agora. Vem comigo! Como parte das ações da segunda edição da Semana da Pauta Verde, o Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, o Sisticom, homologou acordo entre o Ministério Público Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para promover a regularização fundiária do Parque Nacional de Boa Nova e do Refúgio de Vida Silvestre de Boa Nova, ambos na Bahia. Confira na reportagem de Ana Paula Souza. Localizado no sudoeste da Bahia, o município de Boa Nova fica a cerca de 480 quilômetros de Salvador. É lá que ficam o Parque Nacional e o Refúgio de Vida Silvestre, duas unidades de conservação da natureza criadas em 2010. Desde a década de 90, essas áreas despertam a atenção de pesquisadores devido à existência de espécies de aves bem diferenciadas. Na região, já foram registrados 454 tipos de aves, sendo 18 ameaçadas de extinção, como o gravatazeiro, uma das aves mais raras do Brasil e endêmica da Mata de Cipó. Além da observação de aves, a região é nacionalmente famosa pelo ecoturismo, que tende a contribuir para o desenvolvimento econômico multissetorial de Boa Nova, sobretudo no que diz respeito à hotelaria, lazer, cultura, educação e ciência. Mas tudo isso está ameaçado porque essas áreas vêm sofrendo expressivos impactos causados pela ocupação humana desordenada, caça ilegal, expansão da agricultura, tráfico de aves, desmatamento, extração mineral, poluição e descarte inadequado de resíduos sólidos. Todas essas questões foram destacadas pelo Ministério Público Federal ao propor ação civil pública em 2019 contra o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cobrando que o ICMBio, como responsável pela fiscalização das unidades de conservação, realizasse a regularização fundiária a fim de que a degradação ambiental fosse contida. Desde quando a ação foi proposta, a Justiça Federal vem determinando que o ICMBio realize levantamento sobre a ocupação das áreas, destacando informações como identificação, caracterização da população residente, indicação da quantidade e extensão das propriedades, além do padrão de ocupação da área, com a espacialização e o mapeamento da quantidade de terras públicas, de propriedades privadas e de terras sem dono que existem no interior das duas unidades de conservação. Mas o ICMBio sempre recorreu, alegando que a situação era muito complexa e que as determinações judiciais seriam impossíveis de se executar pela forma e pelos prazos estabelecidos, no caso, 6 meses. Mas a disputa judicial ganhou outra forma de solução. Tanto o Ministério Público Federal quanto o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade concordaram em trilhar o caminho da conciliação. Nesse caminho, a condução foi feita pelo Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, o Sisticom, que promoveu e homologou o acordo que deve levar à regularização fundiária do Parque Nacional e do Refúgio de Vida Silvestre de Boa Nova, na Bahia. A cerimônia de homologação, que ocorreu durante a segunda edição da Semana da Pauta Verde, foi conduzida pela presidente do TRF1, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. Para a magistrada, a conciliação tem sido fundamental na solução de conflitos ambientais complexos, já que muitas decisões judiciais envolvendo regularização fundiária e proteção ambiental acabam não sendo efetivamente cumpridas sem a construção de consensos
entre os atores envolvidos. São aí a ação civil pública proposta pelo Ministério Público justamente para tentar regularizar isso. Quantos anos? Como é que vai ser feito isso? De que forma vai ser feito isso? Basta o juiz dar provimento à ação, julgar procedente, o tribunal mantém a sentença. E aí? Como é que vai se executar isso? Se não tiver o acordo das partes, o interesse dos entes públicos em resolver. Então, a conciliação ela vai além, vai muito além. Então, a conciliação, hoje, entendo, não é mais um sistema alternativo de justiça, é a própria justiça. Com o acordo, o ICMBio se compromete a elaborar o plano de trabalho diagnóstico da situação fundiária do Parque Nacional Boa Nova e da situação socioeconômica do Refúgio de Vida Silvestre. A execução será feita com base em levantamento documental, análise técnica e jurídica, vistorias e articulação interinstitucional, a fim de promover a desocupação da área, como afirma o presidente do ICMBio, Mauro Oliveira Pires. Temos um plano de trabalho, que vamos começar a sua implementação. Regularização fundiária é um tema complexo, tudo que se refere à terra tem essa complexidade inerente, mas o nosso compromisso é de promover que as áreas dessas duas unidades sejam consideradas como área pública mesmo. Portanto, o nosso compromisso de levar à frente, a partir desse acordo aqui com o Ministério Público, e levar à implementação das unidades. Pelo compromisso firmado, o ICMBio deve elaborar os diagnósticos das áreas em até 18 meses, sob o olhar atento do Ministério Público Federal. É o que garante a procuradora regional, Michele Rangel. Tivemos vários eventos em que foi demonstrado que o ICMBio agora tem essa estrutura que torna mais viável a execução do acordo. Então, depois de todas essas conversas, esse muito diálogo que a gente teve, muita negociação tranquila, objetivos em comum, e o Ministério Público vai continuar fiscalizando, que é o nosso papel, mas esperançoso na execução desse acordo. Uma decisão da Justiça Federal determinou o pagamento de uma indenização milionária, reforçando a importância do cumprimento das regras ambientais, especialmente em áreas como a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que tem papel fundamental na proteção de nascentes e no equilíbrio de diversos ecossistemas. O Inteiro Teor já mostrou essa história, mas trazemos de novo para encerrar o mês do meio ambiente, destacando a importância desse local quase mágico. No coração do Cerrado, a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília, está uma das áreas ambientais mais importantes do país. A Estação Ecológica Águas Emendadas é conhecida por um fenômeno raro. Nascentes que brotam lado a lado seguem caminhos diferentes e alimentam duas das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. De um lado, a água corre em direção a Tocantins-Araguaia, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Do outro, segue para a Bacia do Paraná, com o maior potencial hidrelétrico instalado no país. A divisão das águas, que não se misturam, multiplica a relevância da estação, símbolo da riqueza hídrica do Cerrado brasileiro. E na reportagem especial de hoje, nós vamos te mostrar um pouco das riquezas da Estação Ecológica Águas Emendadas, aqui no Distrito Federal. E logo ao chegar aqui, bem próximo da entrada da estação, nós já identificamos um problema que é uma preocupação. De um lado, nós temos um bairro residencial. E a poucos metros desse bairro, nós já temos a entrada da área preservada. Uma área que é importante não só para o Distrito Federal, como para todo o país. A estação abriga nascentes, veredas e campos naturais que garantem o equilíbrio do solo, regulam o fluxo da água e ajudam a manter a qualidade dos recursos hídricos que abastecem o DF e regiões vizinhas. Um patrimônio natural ameaçado pelos impactos da expansão urbana ao redor da estação, como alerta Gesisleu Dark Jacinto,
administrador da unidade. Esse patrimônio aqui é de suma importância que a gente tenha atenção voltadas para ele, que o poder público, que a sociedade entenda que isso aqui é uma riqueza gigantesca que nós precisamos cuidar. Com o desenvolvimento da região, a unidade ela ficou pressionada, né, pelo desenvolvimento humano, pela produção rural e pelas rodovias, né? Então nós temos aqui grandes rodovias como a BR-020, a DF-128, a DF-305 que circundam a unidade. A partir daí nós temos grandes prejuízos naturais, que são principalmente atropelamentos de fauna. A preocupação em proteger o local deveria ser proporcional à sua relevância ecológica, mas nem sempre isso ocorre. Por exemplo, a Justiça Federal condenou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ao pagamento de R$ 14.700.000 pelos danos ambientais causados durante as obras de duplicação da BR-020. A decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Segundo o MPF, o trecho duplicado da rodovia, em funcionamento desde 2012, opera sem licença ambiental. De acordo com o processo, a obra foi concluída, mas não cumpriu as exigências previstas na licença de instalação, o que impediu a liberação para funcionamento regular definitivo, como explica o advogado Peter Otávio. Quando a gente fala da questão regulatória, no compliance ambiental, da legislação ambiental, isso é um marco muito interessante, que demonstra que as instituições públicas também têm que cumprir o seu papel. E um outro ponto interessante daí é a questão da possibilidade da previsão da nova legislação de licenciamento ambiental. Ela tem lá no seu dispositivo a questão do licenciamento corretivo, né, que ele não se aplicaria a esse caso porque é um empreendimento de alto impacto, né, então não se aplicaria nisso. Mas a decisão ela traz um dispositivo importante. Ela permite que o empreendimento faça a sua adequação, né, e possa, da mesma forma, continuar operando, mas desde que cumpra esses requisitos dentro do prazo estabelecido e com o pagamento dessa multa. Proteger a estação Águas Emendadas é preservar não apenas uma reserva ambiental, mas um patrimônio natural que influencia diretamente a vida de milhões de pessoas. Em tempos de mudanças climáticas e escassez hídrica, áreas como esta reforçam a importância do Cerrado, que é o berço das águas do Brasil. A importância do local vai muito além das águas que ali nascem. É o que garante Isabel Schmidt, professora de Ecologia da Universidade de Brasília. Águas Emendadas, assim como outras unidades de conservação aqui dentro do Distrito Federal, são muito representativas do Cerrado. Então, tem milhares de espécies de plantas e de animais, bichos que fornecem vários serviços ecossistêmicos, então vários bichos que, na verdade, ajudam as plantações que tem ali do lado. Então, os passarinhos que vivem em Águas Emendadas e que se reproduzem ali, que conseguem viver ali, são os mesmos passarinhos que vão predar as pragas da soja que está plantada ali perto, ou que vão ajudar a pastagem que tem ali na região de Planaltina a se manter produtiva e a gente conseguir produzir. Então, a conservação do Cerrado ajuda, inclusive, a produção agropecuária e ajuda o clima de quem está perto, né? Você tem uma região tão grande em que você tem árvores transpirando água, é isso que as árvores fazem, elas tiram a água do solo e jogam para a atmosfera, fazem o clima ficar mais seco, permitindo que a água da chuva caia e forneça água nos lençóis freáticos, nos poços artesianos, nas áreas de captação da CAESB. Então, é uma área que vai fornecer serviços para as pessoas, além de ser uma importante representação do Cerrado, que é a savana mais biodiversa do mundo. A área também tem papel estratégico na pesquisa científica e no monitoramento ambiental. Nós temos nossos parceiros, são os pesquisadores acadêmicos que vêm para cá realizar todo tipo de pesquisa com várias espécies da biodiversidade que vão trazer resultados de por que preservar um espaço desse aqui. Por exemplo, nós temos pesquisadores que estão pesquisando um fungo de vereda. Esse fungo pode ser, daqui a algum tempo, com a pesquisa tecnológica, apontar matéria-prima para a cura de alguma doença. Mais do que uma indenização milionária, a decisão do TRF da Primeira Região reforça a importância do cumprimento das regras ambientais, especialmente em áreas sensíveis como essa. A duplicação trouxe melhorias para o tráfego, mas agora os órgãos responsáveis terão que responder pelos impactos causados ao meio ambiente.
Em Águas Emendadas, a natureza nos lembra de algo simples e poderoso. Tudo está conectado. A partir dessas nascentes silenciosas, no coração do cerrado, a água percorre milhares de quilômetros e chega a rios que abastecem cidades inteiras. Proteger este lugar é, no fundo, cuidar do planeta, da nossa própria saúde e das próximas gerações. A gente termina agora essa edição especial reforçando a importância das decisões judiciais na proteção do meio ambiente, mas lembrando também o papel de cada um nesse trabalho. A mudança começa em cada um de nós. E semana que vem tem mais Inteiro Teor. Tchau!